Eu cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Uma alegria estar aqui com os irmãos novamente, fazendo uso dessa oportunidade para falar da palavra do Senhor. É uma alegria mesmo. Aleluia. Estar na casa do Senhor, estar junto dos irmãos e na companhia de amigos. Pastor Marinho, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que o senhor chamar, eu tiver disponibilidade. Pode contar comigo, porque para mim é uma alegria estar aqui junto dos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, só para ler a palavra. Apocalipse capítulo 3, nós vamos reler aqui o que o pastor leu. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, nós vamos ler do 7 até o 13, que é o texto inteiro aqui do texto da carta à igreja de Filadélfia. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, do versículo 7 até o 13. Quem achou diz amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Senhor, que Tu leves cativa em obediência a mente de Cristo, a nossa mente, que a porta da palavra esteja aberta, Deus, e que o Senhor venha falar ao nosso coração, ministrando a nossa alma, Pai. Pai, que neste momento, Pai, toda obra do diabo, toda seta maligna, toda perturbação na mente, Pai, seja cancelada, repreendida no poder do nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Pai, que há liberdade aonde Ele está, venha mover no nosso meio, falando ao nosso coração, semeando, Pai, a semente da Tua palavra no nosso coração, para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar um assento, irmãos. Aleluia. Graças a Deus, a Deus. Antes de falar da palavra, eu queria mesmo falar que é uma alegria estar aqui. É uma alegria ver ali o André, a irmã Adriana, faz tanto tempo. Esse dia eu encontrei com ela no médico, e eu falei para ela: estou rodando aí, daqui um dia nós nos encontramos. E graças a Deus foi hoje. Muito bom vê-los aqui, e é uma honra mesmo sempre, assim. Falar do livro do Apocalipse, irmãos, é um desafio para todos aqueles que leem a Bíblia. O livro do Apocalipse é um livro antropomórfico, né, de muita simbologia, da qual nós precisamos chegar muito na presença de Deus, para o Senhor nos mostrar as verdades eternas que estão escritas aqui. Aleluia. A palavra Apocalipse, ela vem da tradução original do seu nome como revelação. Apocalipse significa revelação. E esta revelação é como se fosse tirar o véu. Tirar o véu. Antes de Apocalipse, todos os escritos da Bíblia, eles foram escritos na terra.
A presença de Jesus foi o ato mais sublime na plenitude dos tempos, onde o Deus que era transcendente, um Deus que era de forma espiritual, se movia no Antigo Testamento, agora ele toma forma e vem na presença de homem, nasce de uma virgem, anda sobre a terra, exerce o seu ministério, chama apóstolos, edifica a igreja, é assunto aos céus, irmãos. E toda a escrita é Jesus, que é esse Deus real andando na terra. Então a revelação terrena de Jesus nós vamos encontrar nos seus evangelhos. No evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas. Só que João, quando vai escrever o seu evangelho, ele dá para Jesus uma outra natureza. E ele diz, diferente de Lucas e de Mateus, que deixou escrito uma genealogia, João vem e traz uma escrita agora mais subjetiva. João vai dizer que esse Jesus que andou na terra, ele é o Verbo que estava com Deus e o Verbo que era Deus. Este Verbo que tornou-se carne e andou entre nós, e os nossos olhos, os nossos ouvidos e as nossas mãos apalparam e soubemos quem ele era. Mas ainda assim, ainda que João atribui a Cristo uma natureza divina, como sendo o Verbo de Deus, o Logos do Pai, ainda assim, a escrita é terrena. Ainda assim, a escrita é o testemunho de alguém que viu, ouviu e tocou nele. Só que o livro do Apocalipse, ele nos chama para um lugar diferente. Ele nos chama para um lugar de maior intimidade. Por isso que chama Apocalipse. Ele nos chama para uma revelação maior de quem Jesus é. O capítulo 1 fala que João está na ilha de Patmos. Está preso lá. Foi jogado lá porque foi confundido como um bruxo. Porque o imperador o joga dentro de um tacho de azeite queimando, porque João não queria se dobrar e o azeite não o queima. O azeite fervia e João lá dentro não queimava nele. E aí falou: esse homem é um bruxo. E joga ele na ilha de Patmos, é onde ficava uma prisão longe, onde só tinha ali bruxo, assassino, estuprador, a pior tipo de pessoas que tinham. E nesse lugar, João, ele era alguém que não dependia do que acontecia aqui na terra. A Bíblia fala que João está na ilha de Patmos, mas ouve do céu uma voz falando: João, sobe aqui, porque eu vou te falar as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Aí, de uma forma que a gente não consegue explicar muito bem assim, a Bíblia fala que João, ele é arrebatado para o céu. O apóstolo Paulo fala que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que eram inefáveis dizer aos homens. Não era lícito, não era pertinente, não era assim de forma coerente dizer aos homens a revelação. E por essa revelação que ele teve do céu, o apóstolo Paulo recebe um espinho na carne para que ele não se exaltasse pela grandeza da revelação. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma limitação com a espiritualidade, no sentido de tudo que ele viu, e viu muita coisa, escreveu muita coisa, foi um bandeirante da fé. Deus o proibiu de escrever aos homens, mas a João, Jesus leva ele também, creio eu, lá no terceiro céu, e fala: João, tudo que você vir aqui, escreve num livro. Glória a Deus. Aleluia. Aí João fala que ouviu a voz e caiu como morto. E quando ele virou, ele ouviu a voz, e quando ele virou para ver quem falava com ele, ele começou a falar de cima para baixo, irmãos. E a descrição é: os seus cabelos eram brancos como a lâmpada, os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu corpo era coberto por um vestido de linho fino, no seu peito era traçado um cinturão de ouro,
Os seus pés eram como latão reluzente saindo da fornalha, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. E quando vi isso, caí como morto. A tamanha revelação de Jesus, que agora não é mais o terreno, agora não é tão só o testemunho de alguém que andava comendo pão, não, agora é o Senhor da glória, diante de João, é o Deus de todo o universo, diante de João. Agora não foi Jesus que desceu, agora é João que nos leva essa noite a essa dimensão de revelação. E é neste lugar que João, como morto caído, a Bíblia diz que Jesus toca nele e diz: João, não temas, eu sou o glória, Aleluia! o alfa e o ômega, o princípio e o fim. João, já fui morto, mas revivi, e estou vivo pelos séculos dos séculos, e a eternidade de eternidade eu estou vivo, João. É com essa introdução e é nesse pano de fundo que nós temos coragem de abrir esse livro. João fala que quando olhou para ele estava com uma aparência diferente, mas só que havia lá 7 castiçais de ouro queimando. E a Bíblia diz que Jesus estava andando em forma eterna, glorificada, no meio dos 7 castiçais de fogo. Glória a Deus. E os 7 castiçais estavam acesos. E a Bíblia diz que na mão dele, ele tinha 7 estrelas, que eram os 7 anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais eram as 7 igrejas, e antes disso ele já tinha na mão os 7 pastores, os 7 anjos da igreja. Isso me fala uma coisa tremenda. E qual que é uma coisa tremenda? É que o Senhor, independente da grandeza e glorificação que Ele tem hoje, Ele anda no nosso meio. Isso devia te empolgar. Na hora que nós começamos essa reunião, irmãos, imagina que isso daqui não é uma reunião de uma palestra. Isso daqui não é um juntamento de gente, irmãos, comum para aprender qualquer coisa, não. Nós nos reunimos como igreja. Fala, reunimos. Como igreja. Para prestar um culto. O culto não é para você. Aleluia. E o culto não é para mim. Então, quando a gente começa a prestar um culto para Ele, a Bíblia me garante que Ele está passando no nosso meio. A Bíblia diz que para essa igreja, o anjo dessa igreja está na mão dele, irmãos. Isso me fala que o governo dessa casa, por mais que o homem queira roubar, usurpar, fazer uso do governo dessa casa, ainda continua na mão dele. Ainda é nesse lugar simples, humilde, que Deus, o Senhor da glória, resolve andar no nosso meio. É maravilhoso. A Bíblia já nos garantia uma riqueza tremenda de falar que todas as vezes que nós nos reunimos, Ele ordena a bênção porque anda no nosso meio. Não precisava escrever mais nada. Só que a Bíblia fala que Ele não só anda, irmãos. Jesus, como Senhor da igreja, Ele começa a trazer revelações sobre a igreja que é dele. Aleluia. Nós conhecemos essa igreja, irmãos, de maneira vivencial, cotidiana. Toda semana estamos aqui para adorar o Senhor, prestar um culto de adoração a Deus. Mas a realidade espiritual eterna dessa igreja, só Jesus conhece. E aqui que está a maravilha, porque se Jesus conhece a igreja e Ele é Senhor desta igreja, Ele podia só andar no nosso meio, mas aquilo que Ele viu, Ele começa a falar, e Ele fala para João: escreve, João. Por quê? Porque para a minha igreja, eu tenho muita coisa para falar.
Irmãos, pensando que Jesus está andando aqui hoje, eu quero te pedir uma coisa. Imagina como que ele está te vendo. Para alguém que está com a vida mais ou menos, irmão, deve ser um desafio pensar que os olhos de fogo do Senhor está te consumindo com a visão eterna dele, porque a teu respeito, ao meu respeito, ele sabe tudo. De Deus não tem como esconder nada. Do Senhor nada fica oculto. E se ele está aqui essa noite, ele está te vendo. E ao te ver, ele tem coisas a dizer ao teu coração, a falar a teu respeito. E a Bíblia diz que ele diz assim: escreve, porque eu vou mandar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E aí sabe o que é o mais lindo? Que quando nós chegamos no capítulo 3, no versículo 7, Jesus já está escrevendo a sua penúltima carta. E para corroborar tudo que eu estou dizendo aqui, começa assim no versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Irmãos, ninguém manda carta para gente desconhecida. Meu A gente manda mensagem, e-mail, recado, só para conhecido. Nesta igreja aqui, Jesus fala: eu conheço o anjo dessa igreja, e é com ele que eu quero falar. Aleluia! Mas qual que é o anjo? É o anjo da igreja. Mas de que igreja? A lá de Filadélfia. Aqui está em Filadélfia. Jesus sabe quem é que está lá e conhece também o endereço, irmãos. Oh, glória a Deus! Jesus conhece o endereço. Toda vez que isso aqui abre, irmãos, o Senhor sabe o endereço daqui. É a Igreja Assembleia de Deus Missões, do Ministério Fazendo Missões, lá no Itamaraty. E nós vamos falar hoje lá com o pastor Amauri e com a missionária Natália. E eu vou falar deles acerca da igreja. Jesus estabelece uma hierarquia. E por que a gente não obedece, irmão? Jesus vai falar do comportamento da igreja, com o anjo da igreja, e ele é o Senhor da igreja. E por que a gente vem para a igreja e não entende que na igreja existe o anjo da igreja e o Senhor da igreja? Aleluia! Glórias ao teu nome. Se Deus está te vendo, Ele conhece como você é aqui dentro, e sabe como você é lá fora. Sabe que você é daqui, congrega aqui, pertence a esse lugar, vive nessa comunidade, está aqui, irmão, plantado nesse lugar, e Deus sabe, porque Ele vem, caminha no nosso meio, conhece o endereço, sabe quem está na frente, e Ele começa a falar. Glórias ao teu nome. E para cada igreja, Jesus se dá a conhecer partindo dos atributos que nele existe. E para a igreja de Filadélfia, e é engraçado essa igreja chamar Filadélfia, porque Filadélfia significa um amor fraternal. E sabe por que chama Filadélfia um amor fraternal? Porque o rei de Pérgamo, Átalo II, construiu a cidade e deu de presente para o seu irmão o nome da cidade. Então é um irmão presenteando um outro irmão. E aí, por ser um presente, eu vou colocar o nome da cidade como o amor fraternal. Não tem como, irmãos, nós negar a identidade que nos foi dada quanto igreja. A igreja de Filadélfia, que foi escolhida para essa campanha, a primeira coisa que ela tem que nos ensinar é que quando Jesus vir, Ele vai conversar com irmãos que se amam. Ele vai mandar um recado para irmãos que se amam. E o engraçado é que a igreja de Filadélfia foi a única das 7 que Jesus só
Das 7 igrejas, Jesus ele fala, ele não repreende e não elogia 2. 4, Jesus elogia 2 das 7. 4, Jesus elogia e corrige. E uma, Jesus só corrige, que é a igreja de Laodiceia. Quando Jesus chega na igreja de Filadélfia, ele vê que a marca da igreja é o amor dos irmãos. Porque esse é o mandamento mais profundo. É aqui que nós revelamos o amor de Deus. É no amor dos irmãos. E Deus sabe quando você não ama, mas também sabe quando você está amando. E quando ele vai se revelar para a igreja, ele fala: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Fala comigo, irmãos. Daquele que é santo e verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus. É tão bonito quando Jesus se revela dessa forma, porque ele conhece os desafios da igreja. Ele sabe que a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja fraca. E eruditos escrevendo a Bíblia, fazendo o texto assim, né, estudando sobre a Bíblia, fala que essa fraqueza que Jesus está dizendo é porque ela era pequena em número e escassa de recurso. Era uma igreja pequena e pobre. Como nós queremos fazer parte de uma igreja grande e rica, né, irmãos? E sabe o que me emociona? Às vezes crente não vem numa igreja pequena e pobre, mas Jesus veio, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vem, irmão. Jesus vem. E ele sabe que essa igreja pequena e pobre passa por tantos desafios, ainda mais quando tem na cidade uma congregação, uma sinagoga grande e rica. E aí a Bíblia diz, a história paralela diz, que os judeus da época, quando olhavam os cristãos reunidos, eles costumavam a fazer o seguinte: o culto de vocês é do maligno, porque vocês não seguem a lei de Moisés. Esse Jesus que vocês falam que adora aí, ele morreu e não há evidências de que ele viveu, ressuscitou. Quando vocês se reúnem, é mais uma vergonha do que um louvor a Deus. Só que o Deus da igreja, ele se revela à igreja falando: quem diz o que é santo não é a religião, sou eu. Aleluia! E quem diz o que é verdadeiro não é a leitura que eles fazem da Torá, sou eu. Então quem está conversando com a igreja é aquele que é o santo dos santos, o Senhor da santidade, aquele a quem nós olhamos e nele só pode ser dito santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Ele é aquele que é a fiel testemunha, é o verdadeiro. Porque eu sei que aonde há uma disputa religiosa, existe uma esfera espiritual. E Jesus diz, o que Jesus diz? Que quando eles falam que a igreja não é nada, eu quero dizer que eles são a sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeu, mas não são. Na batalha religiosa, Jesus sabe quem é quem. Na disputa de igreja, Jesus sabe quem é quem. É tão verídico hoje, irmãos, ver igreja brigando com igreja, disputando quem é maior, quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é menor. É uma desgraça ouvir crente quando vai encontrar com pastor. Você vai em reunião de pastor, a conversa do pastorado hoje é: e aí, quantos crentes tem lá? E aí, quanto você ganha para estar naquele rebanho? Não é com esse tipo de gente que Jesus está conversando, não. Não é esse tipo de conversa que o Senhor da igreja quer no nosso meio, não. Aquele que é santo e verdadeiro, que anda no nosso meio e conhece a nossa
vida. Ele quer olhar para nós e dizer: eu sei que você é fraco, eu sei que você é pequeno, mas eu te coloquei num lugar onde a porta está aberta. Ela vai suir, Amanda Rabacei. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Esta igreja, ela está de pé, porque quem é Senhor dela é maior do que o inferno, é maior do que a morte, é maior do que a perseguição, é maior do que a pobreza, é maior do que a riqueza. Ele é Senhor, oh glória! Ela vai suir, Amanda Gai. Oh, glória a Deus. Quem está falando com você é o santo e verdadeiro. Meu Deus, tu és fiel, Senhor. E tem um recado para você essa noite. Aquele que é santo e verdadeiro, ele tem a chave de Davi na mão. Ah, você não sabe o que é isso, irmão. Aquele que é santo e verdadeiro, ele tem na mão a chave de Davi. Sabe o que é a chave de Davi, irmão? É uma autoridade real. É aquele que tem legitimidade para governar. É aquele que é rei por excelência, porque tem nas mãos a chave de Davi. E é porque, sabe por quê, irmãos? Porque tem alguns ministérios, algumas igrejas, eu vou entrar para esse caminho, irmãos, que pensa que o Senhor é aquele que dá jeitinho, irmão. Que pensa que Deus, irmão, Ele abençoa porque nós temos uma performance espetacular. Nós temos uma postura, irmão, um refinado. Então Deus é obrigado a nos abençoar. Eu acho que é lindo quando Jesus chega numa igreja e o povo é tão fraco, é tão pequeno, é tão frágil, que ele se revela: eu sou verdadeiro e o santo, e tenho na minha mão as chaves de Davi. E sabendo que vocês não podem, eu posso por vocês. E aí sabe o que ele fala? A porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Eu queria ter tempo, porque só já faz 10 minutos, eu nem comecei para ler para vocês Isaías 22, 22, depois vocês lêem em casa. Deus começa a dizer para alguém que está lá no trono, e ele é o mordomo, o administrador do palácio. Aí Deus manda uma profecia pela vida do profeta Isaías e diz o seguinte: eu vou te derrubar, eu vou te tirar da tua posição e vou colocar outro no teu lugar. Eu vou te derrubar, Sebna, e vou colocar no teu lugar Eliaquim, a quem eu revesti de autoridade e glória, e dei a ele as chaves de Davi, para que a porta que ele abrir não se fecha, e a que ele fechar não se abra, e eu vou colocar ele como uma estaca fincada neste lugar, porque o meu reino, ele vai prosperar. Eleva Suri Amandai. Eu acho que nós estamos chegando um dia que Deus vai começar a bater muita gente grande e vai começar a levantar muita gente pequena. Deus vai começar a derrubar muito grande e vai começar a levantar muito pequeno, porque a chave da autoridade da casa de Davi ainda continua na mão dele. Se você crê, então glória ao Senhor. Iralabassuri Amandai. Rogério, o que você está falando heresia? Não, está na Bíblia. Escuta o que está escrito aqui. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar.
Sei que vocês têm pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu, o Senhor, os amei. A prova do amor de Deus vai ser levantar o abatido e abater o exaltado. Oh, glória! Eu quero dizer para essa igreja: não para, não desanima. Você pode pensar que é uma congregaçãozinha pequena num bairro mais inferior, mas o Senhor anda nesse lugar, o Senhor conhece a sua vida, Ele sabe da sua história, Ele está com autoridade para levantar o pequeno e abater o grande. Abassuri me que amandária. O que mede uma igreja grande não é a quantidade de pessoas e o poder aquisitivo que ela tem. O que mede uma igreja grande é o quanto ela foi fiel em guardar a minha palavra e não negar o meu nome. O Senhor manda te dizer nessa noite: guarde a palavra que é dele e honre o nome dele na tua vida, porque é isso que mede o tanto que ele é grande. Nabaraço e rabaki andarabagai. Sabe o que Jesus disse para essa igreja? Eu quero que você receba com a mão para cima. Levanta a mão que lá vai uma profecia do texto. Para aquele que guarda a palavra e não nega o nome, existe uma recompensa para o dia da angústia. Eu estou sentindo uma graça profética aqui essa noite. Meu Deus. Eu estou sentindo um espírito de profecia descer aqui nesse lugar. E Deus está te mandando dizer: visto que me guardou a minha palavra, a exortação da perseverança, eu te guardarei. Eu vou te guardar no dia da sua provação. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Você está falando que está difícil. Você está falando que está complicada a luta, que a peleja está grande. O Senhor manda te dizer: pela tua fidelidade, Ele vai te guardar no dia da tua provação. Ele vai te sustentar no dia da luta. Ele vai te sustentar de pé. A luta não vai te vencer, porque é o Senhor que está lutando ao teu lado. Elabasui Ravandarabagai. Quemabracei Ramadaraci Amandaragai. Oh, glória. Poderoso tu és fiel. A cidade de Filadélfia. Deus Todo-Poderoso Santo, aleluia. Graças te damos. A cidade de Filadélfia ficava num lugar onde ocorria muito terremoto. E no ano 80, essa igreja passou por um terremoto tão grande que ela caiu, a cidade inteira. Quando a cidade foi reconstruída, no ano 90, eles trocaram o nome dela de Filadélfia para Neocesareia, a nova cidade de César. E como Jesus, Ele fala de coisas eternas, mas também consegue ler nossa leitura natural. Jesus usa esse fato e começa a profetizar aqui para escrever. E ele diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Jesus está dizendo o seguinte: que enquanto que é natural pode ser transitório, o terremoto pode te derrubar, as edificações podem cair, aquilo que ele edificar de pé,
nunca mais vai cair. Era para você ter dado um glória, irmão. Aleluia. Ele vai falar que aquele dia não vai haver terremoto, não vai haver maremoto, não vai haver fato natural que vá derrubar aquilo que Deus reconstruiu. Por quê? Porque o templo de Salomão caiu. As colunas de bronze foi derretida por Babilônia. O templo de Zorobabel caiu. E toda a riqueza que estava lá foi saqueada. Oh, Deus. O templo do imperador Tito caiu. E só está o muro das lamentações que está lá. Mas Jesus está dizendo para a igreja hoje que ao que vencer, Ele vai colocar como uma coluna do templo que jamais sairá do seu lugar. É o texto que está garantindo isso. É uma promessa para a igreja. Se a igreja que caiu, se a cidade que caiu foi reconstruída, Jesus usa a analogia da coluna do templo. Só que a cidade que foi reconstruída também foi mudado o nome. E Jesus sabe disso. Ele sabe para quem está falando. Essa palavra, ela faz sentido para o pessoal da Filadélfia que está ouvindo. E sabe o que ele está ouvindo? Se Deus e os homens têm condição de mudar o nome de uma cidade, eu, o Senhor, tem condição, Rei Nagasui Madaragai, de mudar o teu nome. Eita glória! E ele diz assim: escreverei nele o meu nome, o nome do Deus e o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o nome, o meu novo nome. Sabe o que Jesus está falando? Que lá, irmão, aquilo que a tua identidade foi fraca aqui, lá vai ser restaurado, porque Ele vai escrever o nome dEle na tua história. Ele vai escrever o nome da cidade dEle na tua história, e vai escrever o novo nome dEle na tua história. E é por essas promessas que ele diz o seguinte: é por essas promessas que ele dá um conselho para a igreja. E eu quero falar com você nessa noite nesse conselho. Qual o conselho? Eis que breve venho. Por que ele vem? Para cumprir toda a promessa que ele está falando aqui essa noite. E aí, ele dá um conselho. Qual que é o conselho? O fato é que ele vem. Querendo você ou não, ele vem. E sabe o que ele dá o conselho? Se prepara para me encontrar. Glória a Deus. Ah, que barato. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se prepara para me encontrar. Qual que tem que ser a preparação para me encontrar com o Senhor? Guarda o que tens. Oh, glória a Deus. Sabe qual que é a única coisa que a Bíblia fala que a gente tem, irmão? A única coisa que a gente tem foi o que foi nos dado. E Jesus fala: guarda o que tens. E o que eu tenho, Jesus? Aí ele fala: você tem uma coroa na cabeça. Tá, você não entendeu. Não, você não entendeu. Guarda o que tens. Jesus, mas o que eu tenho? Aí ele vai te dizer: você tem uma coroa na cabeça. Uma coroa? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Já é tua. Já é tua. Já é tua, sabe por quê? Porque lá no reino de meu pai, todo mundo é príncipe. Lá no reino de meu pai, que eu estou preparando uma morada, para que aonde eu estiver estejais vós comigo também. Lá no reino de meu pai, onde a mesa está posta, os utensílios estão preparados, e aquele dia do banquete vai chegar. E quem é que assenta à mesa? É só os filhos do rei, os príncipes do Senhor. Então a coroa já é tua. Como que vamos encontrar com Ele? Coroado, dando glória, louvor, adoração. Deus nos deu uma coroa, você não sabe para qual motivo.
eu te falo, Ele nos deu uma coroa só para nós jogar no pé dele e dizer: tu és digno de honra, tu és digno de louvor, tu és digno de domínio, de governo, de poder, tu és o Senhor, oh glória! Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Graças te damos. Posso mais 5 minutos, irmãos? O tempo acabou, senão nós oramos agora. Posso mais 5 minutos? Só para falar mais uma coisa? Eu quero terminar, podia terminar aqui. Só que eu quero te falar qual foi a porta que Deus colocou aberta diante da igreja. Deixa eu ajeitar aqui para fechar, irmãos. A porta que Jesus deixou aberta para dentro da igreja, que aquele abre e ninguém pode fechar, e que aquele fecha ninguém pode abrir. Ele diz: eis que eu pus diante de vocês uma porta aberta, e todos nós vamos ter que passar por essa porta. A primeira porta que Deus nos abriu, irmão, foi a porta da salvação. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas tantos quantos creram no nome de Jesus, o unigênito do Pai, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Esta é a primeira porta, a porta da salvação. Foi esta porta que nos coroou, irmãos. Foi por esse sacrifício eterno de Cristo que nós carregamos uma coroa na cabeça. Por quê? Porque somos co-herdeiros com Ele. Nós temos direito à herança. A segunda porta que Deus nos abriu, irmão, é a porta do ofício dessa igreja. Esta igreja tem que ser missional. A porta que Deus abriu foi a porta da evangelização. Por isso que ele diz: ide por todo mundo e fazer discípulos em meu nome. Porque em meu nome, irmãos, expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se tomar alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Em meu nome, se colocares a mão sobre o enfermo, eles os serão curados. A porta da evangelização está aberta. Se não te dói ver alguém da sua família, ou da sua vida, ou do seu círculo social e morar no inferno, tem algum problema com a tua salvação. Deus nos abriu uma porta para falar do amor dele para o mundo. Foi esta porta que Deus nos abriu. E a terceira e última, se coloque de pé, por favor. Bendito seja o teu nome para sempre, ó Mestre. Aleluia. Glória. Fala comigo. Deus abriu a porta da salvação. A porta da salvação. Fala: Deus abriu. Deus abriu A porta da evangelização. a porta da evangelização. Agora fala: Deus abriu Deus abriu a porta de casa. a porta de casa. Logo, logo nós vamos voltar para o nosso lar. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Aleluia. A porta da nossa casa está aberta, irmão. Oh Deus, graças a O Deus. nome que vai ser escrito em nós, irmão, é o nome da santa cidade. Creio, Mestre. Porque hoje nós é chamado pela região que nascemos. Um é paraisense, outro é mineiro, outro é paulista, um é paulistano, outro é fluminense, carioca. Mas naquele dia, quando a porta de casa abrir, nós for reunidos com a família do Pai. Glória a Deus. E nós, irmãos, só vai ter o nome da família do Pai, irmãos. O nome que vai estar em nós é o nome do nosso Deus. O novo nome de Cristo. E o nome da cidade eterna, que vai descer dos céus para reunir, irmãos, os santos. Aquele dia, irmão, queima no meu coração. Tudo que eu faço é para acontecer naquele dia, irmão. O Senhor olhar para mim e falar: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Eu passei pela porta da salvação. Estou aqui passando pela porta da evangelização, falando da palavra do Senhor para vocês.
Mas eu espero que naquele dia, Aleluia. nós todos juntos, irmãos, possamos entrar para a porta de casa e falar: Pai, chegamos aqui. Chegamos aqui. E eu creio em mim, que quando nós estiver subindo para encontrar com Ele nos ares, para entrar na porta da casa do Pai, alguém vai gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, Glória ao teu nome, Senhor. para que entre o Rei da Glória. Glória. Mas quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Vai ser em triunfo angelical que nós vamos entrar na cidade eterna, irmãos. Vai ser em glória celestial, irmãos, que nós vamos adentrar ao reino do nosso Pai. Vai ser em fulguras glórias, irmãos, que nós vamos estar reunidos na casa do nosso Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Então eu quero fazer um convite aqui. Posso, pastor? Sim, Posso? Oh, bendito Se tem alguém no nosso meio ainda que não é cristão, eu te convido a vir na frente, irmãos, Aleluia. Grande para aceitar Jesus, irmãos, para que essas muito poderosas e fiéis promessas façam parte da sua vida. E o segundo convite que eu quero falar, irmãos, é que você que entrou aqui hoje está meio enfraquecido, bendito seja o teu cambaleante, meio desanimado, ou meio cansado na luta. Aleluia. Venha cá que eu quero orar por você. Meu Deus, da vitória neste momento. Venha cá que eu quero orar para que Deus te renove as forças, para que Deus te alimente a esperança, para que o Senhor enche o teu coração. E eu te aguardo. Deus faz uma obra, Senhor, completa. Ó Deus, estamos esperando pelo dia, pelo momento. Aleluia. Tem uma irmã aqui, eu te espero. Cantar um hino? Oh, glória a Deus. É, por favor. Santo é o teu nome. Lamagaçu e radarabagai. Deus todo-poderoso. Tem mais um, irmão. Eita, Senhor, com a providência. Eu estou te esperando. Aleluia. Oh, bendito Deus. Deus tem coisas maravilhosas fazendo na tua vida, irmão. Santo Toma uma é o decisão nome, hoje. Mestre. Bendito Deus. Toma uma decisão hoje, irmãos. Aleluia. Ó Deus eterno. Aleluia. A irmã vai cantar um hino e eu quero que você feche os olhos. Aleluia. Põe a mão no coração, irmãos. Meu Deus. E nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você está igual a Filadélfia, Oh, bendito Deus. pequeno e fraco. Deus está te mandando dizer: eu sou grande e eu sou forte. Glória. Talvez tenha sido muita luta. O Senhor está te dizendo: fica firme, porque tem a palavra, não negue o meu nome, porque eu vou transformar a tua luta em vitória. Tem misericórdia, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar? Deus. Amém. Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, no nome de Jesus eu te louvo. Aleluia. Eu te exalto nessa noite pela Meu vida Deus, de cada agradecemos irmão, nesse momento. de cada um que adentrou aqui nessa Pela tua noite, bondade, Deus. pela tua Derrama graça, sobre eles uma porção pela dobrada, tua infinita uma porção de misericórdia. perseverança, Pai. Senhor, tem para De nós. permanecer na perseverança até a tua vinda. Bendito Deus, todo De resistir, Pai, os embates deste mundo, Deus. Aleluia. Sob a tua mão, Pai. Senhor, derrama a tua graça. Enche ele da presença do Senhor. Senhor, conhece a história dele com a sua ovelha.
e com pouca força. O Senhor é quem vai pôr uma porta aberta, Pai, para prosperar os caminhos dos teus filhos. Que eles perseverem, Pai, em guardar a tua palavra e não negar o teu nome, Deus. Que os inimigos venham por terra em nome de Jesus e que o Senhor nos guarde, Pai, debaixo da tua potente mão. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.